Quando a gente vai falar assim de pessoas que normalmente praguejam as outras, né, desejam o mal, né, usam da linguagem mesmo assim, bem objetiva mesmo assim, usam de palavras de maldição contra outra pessoa. Esse efeito chega a influenciar. A palavra tem uma força muito grande. Né? A palavra com certeza tem uma força muito grande. E isso acontece muito, por exemplo, com crianças que vão manifestando uma perturbação muito grande pela maldição que os próprios pais dirigem com relação a elas. E eles nem sabem. A gente, às vezes, é a história da música, é em inglês, é uma música que tem um ritmo que envolve meus sentimentos. Mas os efeitos daquilo que eu estou dizendo ou invocando, mesmo sem ter consciência, eles vão sim atingir. Então, quando uma mãe chega para... Não é, uma palavra muito... Não é, quando a gente olha para um filho e pragueja de que ele é danado, não é? Então vai procurar saber o que é a palavra danação, para ver o que é que você está falando para o seu filho, depois averiga o porquê, as mudanças no comportamento dele, porque está tendo, que queira ou que não queira, invocações. Ou seja, quando nós vamos nos despedir de nossos pais e olhamos para ele e pedimos a bênção, nós estamos querendo a bênção. E eles nos concedem, mas a maldição acontece da mesma forma, ou seja, com esses praguejamentos, com essas palavras, que tem um poder e uma força muito grande. E logo uma mãe, né? A mãe que foi aquela que gerou aquela criança. E olha o poder, gente, é o poder da palavra. Então a mãe não pode em nenhum momento, por mais que esteja ali transtornada, aperreada, preocupada, enfim, irritada, mas é uma força muito grande que lá na frente pode... E dentro da própria casa, pessoas que vivem com palavras duras, invocações malignas, perceba que às vezes determinados palavrões são invocados dentro de casa e a realidade é que aquela família começa a viver é daquilo que está se invocando, não é? Padre, eu vou lhe contar um caso. Depois eu quero, nesse momento agora, a gente quer que o senhor fale dos seus casos, dos casos que o senhor atendeu e qual foi os que chamaram mais a atenção, né? Aconteceu justamente linkado ao que você acabou de falar. Né? Eu fui atender uma pessoa no interior e, assim, tinha acabado de celebrar a missa. Sabe aquele período que você termina, assim, dá 9 horas, você está cansado, morto, querendo só um banho, deitar e dormir. Aí chegou uma pessoa perturbada, assim, bem agitada, uma pessoa que eu conheço da comunidade. Eu disse, o que foi? Não, porque eu queria que o senhor fosse na comunidade, tá tendo uma situação lá difícil. Eu olhei assim, sabe aquela tentação? Nessa hora veio uma tentação. Não, eu vou dizer para ele que eu tô cansado e amanhã eu vou e tal. Mas pelo fato de eu conhecer a pessoa, então eu fiquei comovido, né? Aí eu disse, tá certo, vamos lá. Disse, não, é porque tá um camarada lá desde 5 horas da tarde e tem um rapaz que tá perturbado, quebrando tudo. Enfim, já foi polícia, já foi até outros líderes religiosos de outras religiões, enfim, foi todo mundo. E o próprio policial falou, isso aqui não é com a gente não, isso aqui é com o padre. Aí eu imaginou que eu nunca tinha visto uma coisa daquela. E eu fui. Aí eu me organizei, levei uns jovens que estavam na frente da igreja, disse, resultei sair, vamos ver o que a gente tem lá, para ver se... Para mim a gente entende a situação, reza um pouco com ele. E aconteceu, eu cheguei lá, tava uma multidão, né, que viram um espetáculo, as pessoas têm curiosidade, né, e não entende que é uma coisa delicada, né, que expõe alguém, aquela pessoa ali fica numa situação muito vulnerável. Aí quando eu cheguei na casa da pessoa, aí tava lá, a situação lá, todo quebrado, todo machucado, porque se arranhou nos espinhos, corria, como era na zona rural, corria, enfim, a pessoa toda ensanguentada. Eu nunca vi uma coisa daquela. Assustou, entendeu? Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Né? E aí a gente chegou, tudinho rezou, pedi a graça de Deus, tentei acalmar todo mundo lá, tudinho, enfim, chegou um momento que... Certo. Aí a pessoa, quando estava possuída, digamos assim, né, ela pediu permissão para falar. O que você quer falar? Não, eu vim aqui por causa de uma coisa. O que foi? Eu venho aqui dizer que se enquanto ela, aí apontou para a mãe, enquanto ela não parar de amaldiçoar os filhos, eu vou ficar aqui o tempo todo. Aí, enfim, foi-se embora, se acalmou, aquela coisa de constrangimento, disse, não, fique tranquilo, vai tomar um banho, tudinho, passou mal, tal, enfim. Mas depois ela apareceu lá para a gente conversar. Quer dizer, resumindo, o que é que aconteceu? O problema todo estava na mãe, que amaldiçoava os filhos, que ao invés de abençoar, ela amaldiçoava. Você sabe, Padre Arapuã, que o primeiro caso que eu vi de Gabriela morte no Vaticano foi um caso desses. A filha paraplégica, era uma mulher, era paraplégica, vivia na cadeira de rodas, e ela tinha uma possessão diagnosticada que eu não entendi porque o Padre Gabriela morte fazia orações sobre elas e ela não se manifestava, não dava indício e sinal nenhum de uma possessão.
A um momento eu perguntei ao padre Duarte Hilário, eu disse, mas ela não se manifesta, não tem nada, ele está fazendo o ritual? Ele disse, mas ele já está acompanhando ela já faz 8 meses. Espere o que vai acontecer. E naquele instante o padre Gabriel Amorti já pegava o ritual, ele já sabia de cor, ele fazia em latim, na cabeça dele já sabia, não é? E por um determinado momento ele disse, pronto, terminei com ela, agora eu vou aqui. E quando ele colocou a mão na mãe dessa jovem, ela obteve uma força e uma violência. E ele disse, sabe por que isso está acontecendo? Porque o motivo por que ela nasceu dessa forma foi dos medicamentos que essa mãe tomou para abortar. Elas não conseguiu abortar, acabou essa menina nascendo dessa forma e ela carrega do ventre da mãe uma rejeição que precisa ser cancelada com o perdão. Então, quando ele tocava na mãe dessa jovem, acontecia a manifestação sobre ela. Enquanto ela estava muito tranquila e podia ser que o demônio ali pudesse passar por ela despercebidamente, né? Então, eu achei muito interessante esse caso no Vaticano que eu vi, quando ele colocava a mão sobre a cabeça da mãe, acontecia de uma reação explosiva sobre a filha, né? Pois é, então preste atenção, viu? As palavras, elas têm poder, elas têm força, então, por favor, o padre acabou de ensinar com um exemplo, né? Então aprenda a usar bem as palavras, né, para abençoar as pessoas. Olá, eu sou o Padre Paul Ramos e você acabou de conferir um corte do nosso podcast Assim Seja. E para você ver o conteúdo completo, basta você acessar o nosso YouTube, podcast Assim Seja, e assim conferir o episódio, tá certo? Te espero lá. Deus abençoe.